Você acredita ou não acredita? O Galo foi derrotado no primeiro jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O Atlético perdeu para o Fluminense no Maracanã, 1-0, placar magro, gol no final, e aí ficou ainda mais dolorido. E aí o Galo vai ter que reverter essa vantagem do Fluminense jogando na sua casa, em Belo Horizonte, na Arena MRV, na próxima semana. Meu nome é Vitor Barbosa, sou jornalista e analista de futebol. Este é o canal Casa do Galo. Se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva. A gente sempre está compartilhando informações exclusivas sobre o dia a dia do Galo e também fazendo análises, lives e conteúdos para vocês aqui. Eu quero chamar a atenção para alguns pontos importantes. O primeiro é que muito se fala sobre a postura do Atlético contra o Fluminense, nessa derrota dolorida, amarga, né, com gol no final ali, numa jogada de linha de fundo. Muito se fala sobre a postura do Galo, que esperou o Fluminense, atacou pouco, tentou jogar em transição, em contra-ataque, esperou o Fluminense, deu a bola para o Fluminense na maior parte do jogo. Então muita gente diz, pô, que vacilo, né, time covarde, treinador covarde, e muitas pessoas criticam a postura do time e todo mundo tem direito de criticar. Mas o que não dá é para a gente elogiar a postura que o time teve contra o São Paulo no Morumbi e criticar a postura que o time teve contra o Fluminense. É uma baita hipocrisia e, na minha opinião, é um baita resultadismo, né? Até mesmo porque, e aqui eu estou falando de postura, eu não estou falando de organização, de jogadas, de recursos para poder sair no contra-ataque, de recursos para poder sair jogando, nada disso, mas de postura. O Atlético adotou uma postura mais reativa contra o São Paulo no Morumbi e funcionou bem porque o gol do Bataglia saiu no final. O Atlético conseguiu segurar o São Paulo, neutralizou o São Paulo na maioria do tempo. O São Paulo teve volume de jogo, atacou, martelou em muitos momentos. Acho que o São Paulo agrediu, né? Tentou agredir, às vezes de uma maneira desorganizada, o Lucas tentando driblar ali na saída da marcação individual do Saravia. O São Paulo chegou a criar uma oportunidade claríssima com o Lucas, que ele cabeceou para fora. Eu acho que o São Paulo chegou a ficar, até mesmo, agredir mais do que o Fluminense. O Fluminense no Maracanã também, na minha opinião, não agrediu tanto assim. O Atlético conseguiu, na maior parte do jogo, segurar, né, dar uma esfriada no jogo. O Atlético, ora ficava com a posse da bola, depois entregava a posse para o Fluminense. O Fluminense levou muita dificuldade ao Atlético quando o John Arias saiu do lado direito e foi para o lado esquerdo, e aí ele caiu em cima do Bruno Fux, e aí isso prendeu muito o Gustavo Scarpa, que ficou mais preso na marcação. Do outro lado, Paulinho, Arana, Bernat, todo mundo ajudando na marcação atrás da linha da bola, e somente o Hulk lá na frente. Então, assim, eu não vou criticar a postura do Atlético contra o Fluminense, porque eu elogiei essa postura contra o São Paulo. E aqui, na minha opinião, em termos de postura, o que muda é que contra o São Paulo, o Galo achou um gol no final, com o Rodrigo Bataglia de cabeça, e contra o Fluminense, foi o Fluminense quem achou esse gol, o Lima marcou de cabeça. E aí, outro ponto que eu gostaria de trazer para essa discussão é essa organização, e aí eu entro na parte mais de alternativas para poder atacar, a organização da transição ofensiva do Galo. O Atlético não tem no seu elenco muitos jogadores de velocidade, de drible, de contra-ataque para poder escalar. Você tem ali o Scarpa, que é um jogador mais técnico, joga com a bola no pé. Você tem o Arana, que é um jogador técnico. Você tem o Bernat, que é um jogador técnico. O Hulk, que de 2021 para cá tem perdido essa questão da velocidade, da explosão, mas continua sendo um jogador incrível, um jogador técnico. O Galo tem jogadores técnicos no seu time titular, mas não tem aqueles jogadores de velocidade, dribladores, quebrador de linha, para poder jogar em contra-ataque. A gente tem o Alisson, o garoto Alisson, e também o garoto Palácios, que até entrou no lugar do Gustavo Scarpa e ficou marcado pelo drible que ele tomou do Keno na jogada do gol do Fluminense. Acho que isso tira esse poder da transição ofensiva do Atlético. O Paulinho é um jogador que ele até consegue sair em velocidade, mas o Paulinho, em muitos momentos, muitas vezes, acaba pecando no drible, não é aquele jogador, e a gente não pode chegar e dizer que, nossa, o mano a mano é a principal característica do Paulinho, porque não é.
Paulinho é um jogador que se desloca muito bem, que faz o facão, que se movimenta muito bem, que sai da área, que se associa muito bem com os colegas, com os outros jogadores, mas ele não é esse cara driblador. Então, acho que esse jogador faz falta para esse estilo de jogo, né, que foi adotado contra o São Paulo e foi adotado contra o Fluminense também. A gente pode ver que contra o São Paulo o gol foi marcado na bola parada. E contra o Fluminense, as principais jogadas do Atlético ofensivas, que gerou algum risco, o Hulk estava meio que isolado na frente. 2 finalizações do Hulk, uma que ele bateu no canto direito inferior do Fábio, o Fábio fez uma boa defesa, e a outra no canto esquerdo inferior do Fábio, aonde ele sai ali no drible, na força física, entre os zagueiros do Fluminense, dribla e finaliza no canto esquerdo inferior do Fábio. Então, assim, o Galo não pode depender somente do Hulk nessa transição ofensiva. Então, o Galo jogou sem a bola, mas quando teve a bola, eu acredito que faltou velocidade. Faltou os jogadores do Atlético se aproximarem do Hulk, para que o Hulk pudesse segurar essa bola e você ter ultrapassagens, você ter o Gustavo Scarpa saindo mais de trás, arriscando um pouco mais nessa transição e se aproximando do Hulk, o Guilherme Arana subindo mais, o Paulinho, né? E aí já é uma crítica à estrutura do time que o Gabriel Milito montou. Eu entendo que o Paulinho ficou mais preso para poder ajudar na marcação, mas quando o Galo deseja atacar, é hora do Paulinho encostar no Hulk, o Paulinho precisa estar mais próximo ao Hulk, e o Bernard, que mais uma vez, na minha opinião, ajudou na marcação, poderia ter feito um jogo melhor com bola, mais uma vez, não agradou, jogou abaixo do esperado e não contribuiu tanto ofensivamente. Um outro ponto que eu gostaria de criticar em relação ao último jogo e em relação aos próximos jogos também, porque isso não vai mudar rapidamente, é a qualidade do banco de reservas do Atlético comparado ao banco de reservas do Fluminense. O Fluminense tinha no banco Renato Augusto, o Lima, que entrou, fez um ótimo Campeonato Brasileiro pelo Ceará, é bom jogador. Tinha o John Kennedy, aí você tinha um Keno jogando no banco. Então, sim, o Fluminense tinha mais alternativa, o Mano Menezes tinha mais opção, você tinha um Marcelo no banco de reservas, e você tinha ótimos, bons jovens jogadores que dão dinamismo e dão velocidade para o time. O Thiago Silva saiu e entrou um bom zagueiro, o Thiago Santos. Né? O Galo tem boas peças defensivas no banco, mas eu acho que ofensivamente o banco do Atlético está bem aquém comparado ao banco do Fluminense. O Galo entrou o Igor Gomes no lugar do Bernard, entrou o Palácios, né, que é um substituto, digamos que natural, como ala ali pelo lado direito no lugar do Scarpa, e o Fluminense colocou jogadores que têm qualidade técnica para poder criar uma jogada com pouco espaço e mudar o rumo do jogo. E foi o que aconteceu. O gol do Fluminense sai dos pés do Marcelo, passa pelo Keno e o Lima finaliza. Passa por 3 jogadores que entraram para colocar qualidade no jogo no segundo tempo. Jogo na Arena MRV, semana que vem, 19 horas, apesar das críticas, né, aos jogadores, ao Gabriel Milito, a essa questão também que eu disse aqui, eu não vou tacar pedras no time, na comissão técnica, na ideia de jogo, na postura do clube, porque, para mim, contra o São Paulo no Morumbi foi uma decisão acertada. E contra o Fluminense, o que mudou foi o gol no final, não foi para o lado do Galo e foi para o lado do Fluminense. O gol que o Lucas perdeu no Morumbi foi o gol que o Lima fez no Maracanã. O gol que o Bataglia fez de cabeça no Morumbi poderia ter sido o gol que o Paulinho perdeu ali contra o Fluminense no Maracanã. Então são detalhes que modificam o resultado e às vezes quando modificam o nosso resultado, também modifica como a gente enxerga e entende essas coisas, né? Como a gente entende, como a gente avalia a postura que o time teve. Para a semana que vem, na quarta-feira, falando do que importa, né? Primeiro, dizer aqui que eu estou ansioso para esse jogo. Acho que em campeonato eliminatório, quando o seu time perde o primeiro jogo, tu quer logo o segundo para resolver de fato essas coisas. Estou ansioso para o segundo jogo. E estou sim com boas expectativas. Então, respondendo essa pergunta que eu deixei embaixo aí, né? Eu não sei vocês, faço essa pergunta para vocês. Eu, Vitor, estou com boas expectativas para esse jogo de volta. Eu acredito, eu acho que o Galo na Arena MRV tem mais força, tem força sim em casa. O Galo é o time da virada, é um time conhecido, né? E aí, para gente que é atleticano, isso deveria estar gravado na nossa alma, na nossa mente. Se tem uma torcida que tem motivo para acreditar em viradas,
é a torcida do Galo, é o time do Brasileirão que é mais responsável por viradas, venceu uma Copa do Brasil histórica por viradas, venceu uma Libertadores histórica com viradas extraordinárias, e não é 1-0 qualquer que vai colocar medo, até mesmo porque no primeiro jogo o Fluminense também, na minha opinião, não foi esse bicho-papão todo não. Então, Galo, né, o Hulk fazendo uma partida melhor, né, não que ele tenha feito uma partida ruim no Maracanã, mas jogando em casa, se ele jogar a bola que ele jogou contra o São Paulo, vai ter oportunidade. O Paulinho em casa vai ter oportunidade. Né? O Bernat precisa de jogar melhor. O Galo que precisa ajustar essa questão do Saravia e do Otávio. Saravia fez muita falta no Maracanã. O Otávio que faz muita falta também na saída de bola e na proteção da entrada da área. Então o Galo superando esses desafios, colocando intensidade no time, agredindo mais, e automaticamente o Atlético vai correr mais riscos jogando dentro de casa, porque vai se expor um pouco mais. Eu não acredito que o Atlético vá, e aí tentando fazer uma projeção aqui que é achismo, eu não acredito que o Atlético vá para cima do Fluminense, modo Galo doido, sem pensar nas consequências, né? Eu acredito que o Galo vai fazer um jogo mais equilibrado, mas o Atlético vai se expor mais. O Atlético vai buscar as ações do jogo. O Atlético vai ser um time mais propositivo. E aí, ficando com a bola, empurrando o Fluminense para trás, eu prefiro, quando o Galo precisa de fazer gols, eu prefiro o Atlético jogando no campo do adversário do que jogando no contra-ataque. Primeiro porque o Scarpa não é um jogador de contra-ataque. O Paulinho não é esse cara do contra-ataque, né, na minha opinião. O Arana não é esse cara do contra-ataque. O Alan Franco não é esse cara de contra-ataque. O Galo, quando sobe as suas linhas, o Gustavo Scarpa recebe dando amplitude, o Arana mais próximo da linha de fundo, né, o Paulinho, o Hulk, Bernat mais próximos da área, o Alan Franco subindo um pouco mais. Quando o Galo joga no campo do adversário, esses jogadores que não são tão rápidos para poder jogar em velocidade, mas que têm uma qualidade técnica acima dos demais, eles começam a fazer a diferença. E aí, a gente ainda tem uma bola parada do Scarpa, finalizações de fora da área, seja do Hulk, seja do Scarpa, as infiltrações do Paulinho. Então, o Galo tem alternativas para poder fazer um bom jogo contra o Fluminense, no jogo de volta, fazer o resultado que precisa. Né? Acredito eu que esse jogo tem até grandes chances de ir para uma penalidade, ir para os pênaltis. A gente não quer sofrer, a gente nunca quer sofrer nos pênaltis, né? Mas existe essa possibilidade. Até mesmo porque o Fluminense tem bons jogadores para poder contra-atacar e o Galo precisa de ficar de olho. Então, é um jogo perigoso, porque o Fluminense sabe jogar no contra-ataque, tem um treinador que sabe armar times para poder jogar no contra-ataque, mas eu estou confiante porque o Galo, quando joga no campo do adversário, tem alternativas, tem qualidade técnica, tem jogadores que conseguem pensar um jogo, tirar um coelho da cartola, não em velocidade, mas com inteligência, como o Hulk, como o Scarpa, como o Paulinho. E aí a gente torce por uma partida melhor do Bernat, que está devendo muito, está abaixo das expectativas, para o Galo reverter esse resultado. Antes disso, para poder finalizar, né, então, eu acredito muito nessa virada, acredito que o Galo pode fazer um jogo excelente e virar chave, que seja uma vitória e que seja o jogo, né, ainda que esteja na reta final do Brasileirão, da Copa do Brasil, na reta final da Libertadores, mas que seja o jogo do casamento do torcedor atleticano com esse time. Eu nunca vi um time ser campeão sem o apoio total do torcedor. Que seja o jogo para o Galo vencer, virar a partida, se classificar e a torcida acreditar de vez nesse time e os próprios jogadores acreditarem em si mesmos, ganhar confiança para poder levar uma das duas competições, uma das Copas aí e chegar forte, ainda mais forte nas fases finais. E aí tem um jogo contra o Vasco depois também, que o Galo tem condições de chegar na final da Copa do Brasil e a gente torce por isso. E aí, para poder finalizar agora sim, tem um jogo contra o Bragantino no meio do caminho. Eu tenho uma opinião um pouco divergente da maioria dos comentários que eu vejo em rede social. Tem muita gente que fica brava quando o Galo poupa jogadores. Eu acho que o Galo, numa semifinal de Copa do Brasil e em umas quartas de final de Libertadores, você colocar os seus principais jogadores em campo, correndo risco de se lesionar, em um Brasileirão que já está perdido, né? Acho que não dá mais para título. Acho que é bobeira. Eu acho que é correr risco desnecessário.
Aí tu coloca o Hulk para poder jogar contra o Bragantino e se o Hulk machuca? E se o Gustavo Scarpa machuca? E se o Guilherme Arana machuca? Você já tem a ausência do Saravia, você já tem a ausência do Otávio. Então tem algumas peças que para o Galo seguir brigando na Libertadores e na Copa do Brasil, o Atlético não pode perder. Então eu entendo o torcedor que não gosta de poupar, que acha que o time tem que jogar junto todo jogo, que está com medo de ser rebaixado no Brasileirão, que para mim é uma grande bobagem. O Atlético está no meio da tabela e é comum que os times que estão focados em apenas uma competição joguem melhor no Brasileiro. É comum que os times que estão focados em apenas uma competição some mais pontos e consiga os resultados. O Galo está, assim, abaixo do esperado no Brasileirão. O Galo está mal no Brasileirão. O Galo não está confiante no Brasileirão. O Galo está devendo no Brasileirão, mas eu acho que colocar as duas competições que você está vivo na temporada, que é a Copa do Brasil e a Libertadores, em xeque, por conta de um desespero, de um medo, na minha opinião, desregulado em relação ao Campeonato Brasileiro, eu acho muito desnecessário você correr riscos de perder um jogador que vai fazer muita diferença contra o Fluminense, que pode fazer muita diferença contra o Fluminense ou contra o Vasco na próxima fase da Copa do Brasil também. Então eu acredito que o Gabriel Milito vá poupar alguns jogadores, mas, independentemente do time que entrar em campo, é hora do Galo aproveitar a força do seu torcedor, vai jogar em casa na Arena MRV, se proteger, defender bem, evitar erros. O Galo tem sofrido gols por erro individual, como o Palácios errou contra o Bahia, evitar esses erros bobos na saída de bola, fazer o necessário para vencer, nem que seja de 1-0, 0-6, para somar 3 pontos no Brasileirão. E aí, nesse ponto, no quesito confiança, eu acho que esse jogo do Brasileirão vale para além dos 3 pontos. O Galo joga em casa contra o Bragantino no domingo, às 16 horas, e joga em casa contra o Fluminense na quarta, às 19 horas. Então, vencer em casa, diante do seu torcedor, somar 3 pontos, conquistar a vitória, eu acho que agrega confiança para o Galo marcar gols contra o Fluminense. Uma partida, eu acho que toca indiretamente, bem discretamente na outra, no quesito confiança. Se o Galo perde para o Bragantino dentro de casa, vai com a confiança ainda mais abalada para essa volta contra o Fluminense. E no mais, apoio total. O Galo sempre precisou da massa e não vai ser essa vez que a massa vai abandonar o Clube Atlético Mineiro. Vamos apoiar o Galo na quarta-feira, às 19 horas. Eu acredito que o Galo vai fazer um grande jogo e a gente vai sair da Arena MRV na quarta-feira com uma grande virada para cima do Fluminense. Esse é o nosso papel, apoiar e empurrar esse time para grandes vitórias e quem sabe aí para essa temporada de 2024 para um grande título.